Boa noite a todos, nobres colegas, ao pessoal presente e a todos que nos acompanham de casa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 18ª legislatura, em 8 de maio de 2023. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfogna Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Ofício especial, CACONDE, 2 de maio de 2023. Senhor presidente Danilo Lima Cipollini, vimos por presente solicitar a utilização do espaço para audiência pública do dia 11 de maio de 2023, quinta-feira, às 19 horas, para explanação do plano diretor municipal, através da empresa hiperambiental e a comissão de acompanhamento do plano diretor, tendo como representante o ilustríssimo senhor Matheus Ricardo Batista da Silva, diretor de Planejamento e Controle da Prefeitura Municipal de Caconde. Contamos com o vosso apoio no suporte técnico da audiência e também para a utilização do espaço e transmissão. Sendo que apresento para o momento, reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, João Felipe Muniz Basile, Prefeito Municipal. Através do ofício 3 de 2023, o Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal solicita o uso da Câmara no dia 25 de 5 de 2023, a partir das 19 horas, para a realização de audiências públicas do primeiro quadrimestre de 2023, cumprimento de metas fiscais, e primeiro quadrimestre de 2023 da Saúde, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LDO 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na oportunidade, convido os novos edis a participarem dessas audiências, onde serão discutidos assuntos de interesse da população. André Luiz da Rocha Monteiro, diretor de Finanças. Prefeitura da Estância Climática de Caconde, Departamento de Assistência Social. Senhor presidente, a Prefeitura Municipal da Estância Climática de Caconde, através do Departamento de Assistência Social, no uso de atribuições, vem à presença de Vossa Excelência solicitar às dependências do plenário da Câmara para a Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 31 de maio do corrente ano, com início previsto às 9 horas e término para as 15h30. A finalidade da Conferência de Assistência Social é conferir e avaliar o que está sendo realizado, propor novas ações e metas para que o município avance no sentido de atender as demandas e necessidades dos usuários em conformidade das políticas públicas. Outro sim, desejamos convidar Vossa Excelência e demais edis para este encontro que acreditamos ser útil para a nossa comunidade. Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração e colocamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários. Marília Gabriela Rodrigues de Souza, diretora do Departamento de Assistência Social. Resposta à indicação 058, CACONDE, 4 de maio de 2023. Nesta oportunidade, em resposta ao ofício supramencionado do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caconde, a Diretoria Municipal de Obras vem, por meio deste, apresentar as informações solicitadas. Inicialmente, informamos que são poucas as gavetas que não estão sendo utilizadas, bem como que os jazigos do Cemitério Municipal 1 são perpétuos, às famílias possuidoras, não podendo a Prefeitura Municipal inutilizá-las. Informo que na data de 15 de 4 de 2023 foi realizada pela Vigilância Sanitária a dedetização do local e acrescento que em data próxima e futura será realizada novamente. Cristiano de Carvalho, diretor de obras. Ofício 170 de 2023, em resposta ao requerimento 006 de 2023. A Secretaria Municipal de Saúde de Caconde, neste ato representado pelo diretor de saúde, senhor Geraldo Marques da Costa Filho, vem por meio deste responder o requerimento 6 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogna Maguim. Informamos que a Secretaria Municipal de Saúde está criando a Comissão de Farmácia e Terapêutica, que terá a participação de profissionais multidisciplinares para melhor revisão do REMUME,
Logo após as discussões e deliberação da comissão, a REMUME será publicada em forma de decreto municipal, sendo amplamente divulgada e seguida pelos profissionais do município. Esclarecemos que no prazo de 40 dias teremos a conclusão desse processo de revisão e publicação da REMUME. O Departamento de Saúde está aberto para esclarecer quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias. Sem mais para o momento, renovamos o protesto de estima e consideração. CACONDE, 26 de abril de 2023, atenciosamente, Geraldo Marques da Costa Filho, Diretor Municipal de Saúde. Ofício 171 de 2023, da Prefeitura Municipal da Estância Climática de CACONDE. Senhor Presidente, referência 7 de 2023, requerimento 7, de autoria de todos os vereadores, solicitando informações sobre a Lei 14.434 de 22, que fixa o piso da enfermagem, técnicos e auxiliares. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, demais vereadores e zelosos funcionários. Com relação ao requerimento em epígrafe, essa municipalidade presta as seguintes informações. A. Existe a possibilidade de criar uma lei municipal para igualar o valor do piso para essa categoria de funcionários municipais? Resposta. O ministro Dr. Roberto Barroso, do STF, suspendeu os efeitos da mencionada lei, número 14.434 de 22, conforme se vê na ação direta de inconstitucionalidade 7.222, proposta pela Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos congêneres, no sentido de avaliar os impactos esperados sobre a situação financeira dos estados e municípios, a empregabilidade. E 3, a qualidade do serviço de saúde. Entretanto, foi proposto o PL 5 de 23, que prevê a abertura de orçamento da Seguridade Social da União em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de 7 bilhões e 300 milhões de reais, com a seguinte justificativa. O crédito em pauta visa incluir nova categoria de programação no orçamento do órgão no âmbito do Fundo Nacional de Saúde, a fim de possibilitar o atendimento de despesas com o piso nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, previsto inicialmente pela emenda constitucional número 124, de 14 de julho de 22, e regulamentado pela Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, acrescenta-se que, após a promulgação da Emenda Constitucional 127, de 22 de dezembro de 2022, ficou estabelecido que compete à União prestar assistência financeira em comento, estabelecendo ainda como fontes de financiamento para essa despesa o superávit financeiro das fontes de recursos de fundos públicos do Poder Executivo ou recursos vinculados ao Fundo Social. Referido processo legislativo está em trâmite, assim como a Lei Federal número 11.738/08, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, essa municipalidade obedecerá às normas emanadas dos poderes executivo, legislativo e judiciários federais, de acordo com o nosso impacto financeiro. B. Existe a possibilidade de realizar uma avaliação técnica sobre o nível de insalubridade. A categoria almeja 40% de insalubridade. Caso seja avaliado que esse valor condiz com as condições de trabalho, haveria a possibilidade de realizar os reajustes? C. Qual foi o procedimento realizado para determinar que outras categorias, como catadores de lixo e dentistas, por exemplo, deveriam receber esse valor de 40% de insalubridade? Quanto ao adicional de insalubridade, deverá ser estudado cada caso, observando perícia técnica. D. Uma vez que existem auxiliares de enfermagem que exercem a função de técnicos, existe a possibilidade desses auxiliares serem remanejados para técnicos. Caso não seja possível, quais os impeditivos? Com relação a remanejamento, deve ser observado o disposto no edital que cada servidor prestou, bem como as suas atribuições legais. Certo poder ter atendido às indagações, agradeço a costumeira atenção dispensada por Vossa Excelência, demais edis e funcionários, e apresento o protesto de elevada estima e distinta consideração, estando à disposição para demais esclarecimentos. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Através do ofício 83 de 2023, o senhor promotor de justiça, Alfredo Eduardo Ferreira Rossati, comunica que assumiu, em 1º de maio, as funções de promotor de justiça titular da comarca de CACONDE. Recebemos o projeto de decreto legislativo, número 1 de 2023, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini, Sandro Aparecido Martins, Silvano Aparecido Ferreira, corroborado por todos os demais vereadores, que concede o título de cidadania cacondense.
Sim. Bom, Silvano. Sandro. Márcio. Edivaldo. Ivani. Tio Tonho. Antônio Ernesto Fagundes. Encaminho para a comissão. Recebemos também o projeto de lei do Legislativo 3 de 2023, de autoria da vereadora Ivani Aparecida Souza Possati, corroborado por todos os demais vereadores, que dispõe sobre denominação de logradouro público. Ivani. Isabela. Maguinho. Edivaldo. Sandro. Silvano. Encaminho para a comissão. Recebemos a indicação número 062 de 2023, de autoria dos vereadores Sandro Aparecido Martins, Silvano Aparecido Ferreira e Danilo Lima Cipollini, indicando ao senhor prefeito que, juntamente com o departamento competente, tape os buracos presentes na rua João Carlos Neto, no bairro São José. Indicação 63 de 2023, de autoria dos vereadores Sandro Aparecido Martins, Silvano Aparecido Ferreira e Danilo Lima Cipollini, indicando ao senhor prefeito que tome providência para sanar a depressão que vem surgindo na rua João Galdino Ramos. Indicação 64 de 2023, de autoria do vereadora Isabela Flamínio de Paiva, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, estude formas de expandir a divulgação do esporte cidadão para pessoas sem acesso à internet, além de criar mecanismos que facilitem o ingresso de novos alunos. Indicação 65 de 2023, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, indicando ao senhor prefeito para que, junto ao Departamento de Saúde, estude formas de sanar as filas que têm se formado no centro de saúde. Indicação 66 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de atualizar a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Requerimento 10 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, solicitando ao senhor prefeito informações a respeito da aplicação da Lei Complementar 191 de 2022, que permite aos servidores da saúde e da segurança pública contarem com o período de maio de 2020 a dezembro de 2021 para aquisição de direitos relacionados ao tempo de serviço. Encaminho para a Comissão de Justiça. Requerimento 11 de 2023, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a elaboração do plano de carreiras de sua comissão responsável. Encaminho para a Comissão de Justiça. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, requerimento 8 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre adesão ou renovação das vagas disponíveis e previamente autorizadas ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério de Saúde, projeto Mais Médicos para o Brasil. Recebemos também, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, requerimento 9 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão, PEC, e do Programa Informatiza, APS, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, APS, do nosso município. Recebemos o projeto de lei 9 de 2023, do Executivo, que dispõe sobre alteração do inciso 4 do artigo 1º da Lei 2.800, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre demais exigências para aprovação de projetos de REURB, Lei Federal 3.465 de 17, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. O projeto agora vai para a Comissão de Obras para o devido parecer. Terminado o expediente. Havendo oradores previamente inscritos no expediente, o vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, para falar sobre gestão da saúde.
Palavra concedida. Bom, tá indo? Tá indo? Ah, tá. Primeira vez que eu vou falar aqui nesse ano, mas acho que é importante, até porque a última vez foi em dezembro, enquanto ainda era presidente. Bom, também por conta de uma questão especial também. Já são 2 anos e meio e houveram tantas cobranças, explicações também. Passamos por pandemia e um monte de confusão. Mas ainda assim, né, são 2 anos e meio. Entrou aqui agora também indicação, requerimento por parte para organizar, justamente eu ia falar sobre isso também. Enfim, então, o que eu quero dizer é bem sério, até porque a gente já falou desse tema, já tratou, inclusive, com o próprio gestor, o seu Geraldo, que é diretor de saúde. É um dos departamentos que mais compareço, inclusive. Tivemos lá recentemente para falar sobre o assunto, mas, infelizmente, tem uma série de situações das quais a gente precisa destacar e não tem mais tempo para a gente estar pensando, até porque é uma lista gigante de situações que elas precisam ser resolvidas logo, porque vai acabar o ano, vai acabar o mandato e as séries de situações estão postas, a população reclama com muita, infelizmente, né, com acerto, né, aponta os problemas, a gente não tem solução a respeito do que é apontado e a gente precisa falar. Daqui 2 semanas a gente vai ter audiência pública com relação às metas fiscais e também as metas da saúde, então acho importante já antecipar isso e na oportunidade da audiência estaria aqui presente junto ao seu Geraldo, como a gente sempre conversa, discute, debate, aponta, e é isso, não vejo como ter uma omissão com relação a esse tema. Bom, eu acabei listando algumas situações das quais eu acho que na semana passada ficaram escancaradas por parte de usuários do SUS, que já não é a primeira vez que isso acontece, né? Então, só um momento que eu vou ler o que a pessoa escreveu. E eu vou apontar os motivos dos quais isso acontece. Bom, senhor prefeito, as pessoas que precisam passar pelo médico no posto de saúde têm que levantar às 2 horas da manhã para conseguir uma consulta. Cheguei às 3h40 e já tinha 18 pessoas. Já passou da hora de pensar no cidadão, pagar uma consulta, desde já agradeço. Enfim, então ele aponta um vídeo que a galera está esperando fila. Não é mentira, tanto que a colega também apontou esse problema pedindo a solução. Então, a gente tem que rememorar isso. A gente tem um problema que já vem de longa data, mas é renovado também pela gestão atual, que é a questão de contratação por quantidade. Existe fila porque as pessoas sabem que existe um número muito pouco de fichas, são 60 por dia. Então, o que significa que acima de 60 não há médico para elas. Isso está no edital, que recentemente foi renovado, da contratação de médicos. Então, a gente tem um problema aí de quantidade. Se a gente tiver mais, o que faremos com isso, né? E o que leva ao desespero, a pessoa ter que acordar mais cedo, ter que correr para a fila, e também leva à questão da qualidade do atendimento, né? Então, porque o médico não fica adstrito do tempo que ele pode ficar lá. Então, ele não está lá desde as 8 até as 5, quando é que abre o posto de saúde e na hora que ele sai. Porque a atuação dele é por atendimento e não por horário. E isso gera impactos e cenas das quais a gente tem visto, que é a questão da fila, que leva a um outro problema, que é a possibilidade, sim, de organizar essa questão dentro do posto, né? Revendo esse tipo de situação, revendo
uma forma de contratação que dê mais atenção ao período completo, né, do dia, né, das 8 às 5. A gente tem essa segurança que a pessoa vai lá, vai ter esse atendimento, o médico, por outro lado, terá um pouco mais de tempo para atuar, e a gente não vai ver cenas das quais a gente está vendo, né? É possível, sim, acontecer uma organização interna para que isso seja efetivamente, a qualidade é possível. A gente não pode, a qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, a gente fala que é impossível resolver, que falta isso, falta aquilo, falta gestão. A gente optou por um contrato que limita aí o atendimento. Então, a gente precisa rever isso. Ah, mas sempre foi assim. Meu amigo, as coisas mudam, o erro está evidente, as filas se repetem e a população está insatisfeita. Que leva a uma outra consequência, que até hoje, em 2 anos e meio, há falta de especialidades na cidade, há falta clínica de psicólogos. É evidente, a gente foi falar sobre isso esses dias, e não dá mais para ficar esperando, porque já passou 2 anos e meio, e isso ainda está em falta. Eu vou esperar mais quanto tempo para isso acontecer, para isso existir, para as pessoas que precisam do tratamento. A descontinuidade do tratamento também se deve à falta de medicamentos, que aparentemente está voltando depois de um longo período que não, a meu ver, não se justifica pelas razões das quais sempre vem falando, que é falta disso, falta daquilo. O Tribunal de Contas, recentemente, fez um relatório do Estado inteiro, apontou que 50% dos municípios estavam com remédio e outras 50% não estavam. Então, existe uma parcela significativa dos municípios do Estado de São Paulo que conseguiram ter o fornecimento adequado para a população. Isso é um dado público, a gente pode verificar. Mas me preocupa muito, né? Hoje veio o requerimento que eu mandei apontando a falta da lista pública e atualizada da relação de medicamentos do município, a cesta que é disponível para a população pegar no posto, no SUS, ela não existia de maneira atualizada, tanto que foi respondido que será feita a partir de agora e será publicada na internet. É uma notícia boa? Mas tivemos que cobrar para que isso acontecesse, mais uma vez. Então, não estou falando besteira aqui na frente das pessoas. Que isso seja feito rapidamente, porque essa lista de medicação, que se teve algum implemento, ela será encaminhada para os médicos das UBS, os médicos que atendem na cidade, e aí sim poderão prescrever a medicação correta, atualizada, para os pacientes, né, os usuários do SUS. Então, mais uma cobrança que, acertadamente, foi reconhecida pelo diretor de saúde. Espero que isso saia o quanto antes. Algo muito preocupante, não existe campanha de vacinação no município. É um negócio absurdo. Não podemos considerar uma postagem no Facebook, no Instagram, como campanha de vacinação. Isso é ridículo. A gente paga material para... A gente tem licitação de materiais gráficos, o Ministério da Saúde libera os materiais gráficos no site da campanha, a gente tem abertura com as escolas, abertura com toda a rede de proteção do município, assistência social, a gente tem acesso à população e a gente não incentiva a população a vacinar. Estamos na beira do frio, que tem mais incidências de contaminação, tanto por gripe, tanto pela Covid, e a gente deixa em risco a cobertura vacinal, que despencou do final de 2021 para cá, é inexistente. A gente saiu de um pico de 15 mil vacinações, quase 90% no primeiro ano, e depois da dose de reforço, ninguém mais tomou vacina, mas ninguém. Assim. Então, a minha preocupação é com os jovens, com os idosos, porque se a pessoa não quer tomar, é um problema. Mas o município, como gestor público, ele tem obrigação de fazer campanha. Isso não é feito. Postagem no Facebook não é campanha, isso é inadmissível a gente ter isso como base. Né? Eu fui no posto tomar vacina semana passada, na sexta-feira, e não tinha um cartaz indicando a vacinação da Covid, com o Movimento Nacional de Vacinação, inclusive, da gripe, da influenza, de todas as outras vacinas. E por que isso é importante? Porque a gente protege a pessoa, e essa pessoa... Uma, que a vacina vem de graça para o município, né, do SUS. 2, que a pessoa fica protegida e a possibilidade dela ser internada, usar um remédio, alguma coisa, cai muito. Né? E os números mostram que as pessoas que têm mais riscos de
de sair internada, de acontecer algum falecimento, e são as pessoas que não tomam a vacina. Então, a gente tem que estar preocupado com isso. Pelo menos o gestor público deve ficar preocupado com isso. Então, mais uma lista. A gente, por exemplo, a gente não tem um médico coordenador. Isso é um problema da gestão atual, que ajuda na análise dos pedidos de internação, de medicamentos de alto custo, de vagas, enfim. É o cara que faz o meio-campo entre todo o sistema de saúde. Esse cara não existe. Existia até pouco tempo atrás. E não vejo nenhum movimento para que isso aconteça. E a gente está tocando. O que leva, uma outra consequência, a concentração de poder na mão do diretor, que não tem a capacidade técnica, pois não é médico, para gerir essas situações todas, que levam a um vício, um erro, um equívoco, de não haver a conversa necessária com a rede de saúde. A gente pode perguntar para qualquer profissional da saúde da cidade, qualquer profissional, não existe reunião interdisciplinar na rede de saúde. Nenhuma reunião. Nenhuma. Laboratório, farmácia, UBS, ninguém conversa. E o líder, que é o gestor, não faz isso acontecer. Ele tem a caneta para que isso aconteça. Não tem. Então, como é que a gente vai gerir o fluxo, a melhoria, se não é através da conversa? Isso está escrito na diretriz de princípio do SUS. E temos alguém que centraliza esse poder e não conversa com ninguém. Pode conversar com todas as pessoas do centro de saúde. É isso que acontece. Não estou mentindo. Tanto é verdade que, o ano passado, quando a gente cobrou aqui alguma capacitação, 2 dias depois começou a marcar a reunião para que fizesse a capacitação para gerir o sistema de saúde. Tem que conversar, a gente vai ter que cobrar. Então, já mais uma lista. Tanto é verdade que não há conversa com a população e com a gestão de saúde, que o bairro Bela Vista foi transferido para ser atendido da Santo Antônio, aqui da UBS, para o bairro São José, sem nenhuma conversa prévia com os moradores. Eles estão indignados. É longe, fica mais longe ainda da farmácia, porque tem que passar na UBS para depois ir para a farmácia. Eles não estavam sabendo, o prontuário sai de uma UBS para outra UBS sem comunicação. Falou, agora vai para lá. A gestão de saúde ela é participativa, está lá na diretriz e princípio do SUS. Tem que haver uma conversa prévia, sempre, democrática, com a população, para que esse tipo de coisa aconteça. E aí, o que gera de problema? A descontinuidade do atendimento das pessoas. Porque a questão da UBS, do atendimento da família, que é a atenção primária, quanto mais tempo você permanece com uma equipe, mais tempo, mais conhecimento, mais facilidade você tem com aquele problema da família, você conhece. Quando você desmembra radicalmente dessa forma, você descontinua o tratamento, vai ter que recomeçar novamente com uma outra equipe. Então, mais um problema. E mais, lá nessa nova UBS, que é realmente importante ter, atinge mais um território, a gente não tem uma equipe formada ainda adequada. Então, não é todo dia e todo horário que existe médico. Ainda está se estruturando, tomara que agora, com o retorno dos mais médicos, isso seja feito. Mas temos um problema de atendimento de sobrecarga de pessoas, porque tem um limite para que cada UBS possa atender, tem um limite para que cada agente comunitário possa atender. Olha o tanto de situações que a gente está falando. E, por fim, fiquei sabendo, espero que não seja verdade, que eu também até desconhecia, vou te falar bem a verdade, o cumprimento da regra Lei Complementar Federal 191 de 2022, que revoga e altera o texto da 173, que era aquela que restringia a contagem de tempo por parte do poder público dos funcionários. Não poderia contar ali para as pessoas terem benefícios, como quinquênio, essas coisas. Depois teve uma alteração que a segurança pública e pessoas da área da saúde podem e devem receber. Tem uma regra, mas isso pode. E, pelo que eu fiquei sabendo, teve gente que tentou e foi informado que não haveria o direito. Então, estou perguntando se isso é verdade, se a prefeitura está ou não está cumprindo essa legislação. Se não tiver, é grave, porque pode ocasionar, além do desrespeito ao profissional, processos futuros, né? Então, tem uma regra muito clara, específica, que tem que garantir o direito à pessoa.
Para finalizar, então, é isso. A gente tem muitas coisas aqui para ser dita. Ficou claro que é um problema grave, e eu espero que os colegas, a população que está sendo, sempre está pedindo ajuda e cobrança, que compareça também aqui na audiência que vai ter no dia 25, às 7 horas, aqui na Câmara, para que, pessoalmente, possa fazer as cobranças também. E eu sei que ele está assistindo, né, ele vai responder dessas questões todas que foram levantadas. Então, que a gente possa recuperar e acertar esse monte de pontos. Obrigado, presidente. Concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para marcação de reunião e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra A concedida. Comissão de Obras vai se reunir no final da sessão. Obrigado. A comissão, senhor presidente, lhe peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Saúde se reunirá no final para combinarmos. Obrigado. Presidente, palavra. Palavra concedida. A gente encaminhou o parecer e a gente não conseguiu terminar o parecer sobre a resolução da casa de diária, e também faltou o da audiência de semana passada que a gente teve aqui na Câmara, que o senhor presidiu, sobre a questão da zona. A gente vai entregar essa semana já, né? E as reuniões também a gente acaba marcando. É isso. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças também vai se reunir no final da sessão. A gente teve algumas reuniões e vai se reunir no final da sessão para marcar a próxima. Obrigado. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamínio de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfogra Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos a única discussão e votação, requerimento 8 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogra Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a adesão ou renovação das vagas disponíveis e previamente autorizadas ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde, projeto Mais Médicos para o Brasil. Coloque em discussão o requerimento que foi lido. Presidente, palavra. Palavra concedida. Só para complementar, o pedido é até de documentos também, porque desde o ano passado a gente tem recebido médicos que são pagos pelo governo federal, que desonera aí, então, o município, né, tem um alívio nas contas muito grande. Então, qualquer médico que a gente conseguir através desse programa, a gente tem que aderir, tem que fazer de tudo para que fique, porque não é pago pela gente e tem qualidade, né? Eu não vejo sentido a gente pagar muito mais, sendo que a gente tem um profissional querendo e é especialista nessa área para atuar nas UBS, e não causa aí também, causa um negócio positivo, que é a questão da permanência do médico nessa unidade, que dá mais segurança para os usuários. Digo isso porque a gente foi contemplado novamente com mais uma vaga, então a gente tem que aderir, com certeza o município aderiu, porque saiu um dado do governo que quase 100% já tinham aderido. Então, quer dizer, significa que a gente também entrou nesse jogo, mas quero os documentos da rodada anterior dos editais. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Só fazer um comentário aí sobre o Mais Médico, que eu tive conversando com o senhor Geraldo a respeito sobre o Mais Médico. Teve os médicos que tiveram aqui no município, mas não quiseram ficar porque queriam que fosse reduzida a carga horária. E aí, como é do governo federal, tem que ser para 40 horas semanais. E aí eles queriam que fosse para 30 horas semanais, parece que não quiseram ficar. Agora, não sei se vai ter outros médicos que vão aparecer. Então, no momento que ele falou para mim que apareceu lá,
apareceram os 2 médicos até, só que não quiseram ficar por causa que queria que o município, tipo assim, eles iam ganhar 40 horas, mas queriam trabalhar só 30 horas. Aí ele falou que não, ainda não pode fazer isso, porque é ilegal, entendeu? Obrigado. Palavra concedida. Realmente, o dia que nós conversamos com o Geraldinho, foi isso que ele passou para a gente. Então, ele falou assim que se esses mais médicos são contratados por 40 horas semanais, não tem como reduzir essas horas para 30. Então, ele falou que os 2 que tiveram aí queriam que essas horas fossem reduzidas para 30. E ele falou que não pode. Se o programa é 40, tem que ser as 40 horas. E ele falou para mim e para o Richard o dia que a gente foi lá para conversar com ele também. Perfeito. Só um complemento. Pode? Então, a ideia do requerimento é justamente essa, porque o edital prevê que nesse edital anterior, você tinha que fazer uma prova. Então, ou seja, a pessoa queria vir para cá. A pessoa passou, veio para cá, e tem todo o critério para você ficar. Então, ou seja, a pessoa teve vontade e ela esteve presente. Para que ela não fique, por qual motivo for, que seja esse, seja outro, tem que haver uma documentação, uma justificativa. Essa justificativa tem que estar escrita. E até porque tem responsabilidade tanto do município, se não ficou com a pessoa, tanto do médico, por não ter ficado. Então, eu quero esse documento que mostre qual é a justificativa e encaminhe para a Câmara. Mais alguma contribuição? Coloco o requerimento que foi lido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em uso de discussão e votação, o requerimento 9 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a implantação do prontuário eletrônico do cidadão, PEC, e do programa Informatiza APS no âmbito da atenção primária à saúde, APS, do nosso município. Coloco em discussão o requerimento que foi lido. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Aproveito desse requerimento, porque é uma dos meus primeiros projetos de lei, foi sobre aquela lei das Smart Cities, que são as cidades inteligentes. Se essa lei já estivesse sendo executada, não haveria necessidade desse requerimento do nobre colega, porque já estaria tudo digitalizado. Então, venho solicitar mais uma vez a execução dessa lei, principalmente no Departamento de Saúde. Se a gente for parar para pensar o valor que é pago para empresas que dão assessoria para o município, nessa parte de programas de computador, o desperdício de papel, o valor que o município está gastando com impressoras, com manutenção, e também, se a gente parar para pensar que, graças a Deus, isso não tem acontecido, mas a falha que às vezes pode acontecer numa interpretação de uma receita, quando é computadorizado, evita-se muitas coisas, inclusive o caso que o Richard falou de ter trocado a UBS, que às vezes a pessoa chega numa UBS, consegue ver o médico que ela passou no posto de saúde. Então, já passou da hora disso já está digitalizado, não teria sentido, né? Se já tivesse sendo executada a lei, não teria sido necessário um requerimento como esse. Palavra, presidente. Palavra concedida. E é pior do que a colega acabou de falar, porque, no caso, ainda a gente faz a escolha entre a gente tem disponível um sistema gratuito e muito qualificado, melhor, mais rápido, tanto que eu utilizo, inclusive, para mim, onde estão os dados da vacinação, consulta, pode ter consulta online, inclusive. Se vocês fizerem o acesso ao meu Gov, né, no ESUS, vocês vão ter noção do que eu estou falando. Lá tem um prontuário eletrônico, tem a possibilidade de fazer agendamento, tem tudo ali. E mais, a gente não utiliza esse programa diretamente e paga uma empresa para fazer o serviço para nós. Então, o profissional da saúde hoje, o que ele faz? Ele pega os dados, coloca num programa que é pago, esse programa joga para dentro do ESUS. Não faz sentido isso. E não é totalmente feito, então a gente precisa cobrar isso também. E para voltar no que a Isa defende desde o início, e facilita. A gente recebe dinheiro para isso ainda.
Tem programas desses dois que estão elencados no requerimento, a gente recebe uma grana que é coisa de R$ 1.700 por cada UBS. São dados públicos, só entrar no Ministério da Saúde a gente tem acesso a isso. Cada unidade recebe um valor para que isso seja implementado dentro de cada UBS. Se não tem o investimento na tecnologia, que faça o investimento na tecnologia. Dinheiro tem para isso. Facilita para o cidadão ter conhecimento dos documentos dele, porque a gente corre o perigo de estar em papel, pode perder, pode... a gente tem acesso ao nosso prontuário, você vê que tem coisa antiga que a gente não consegue acessar mais. A letra é difícil. Por que a gente não faz esse movimento? Né? E também nem pela parte do poder público que não é feito. É algo que é necessário e melhora os dados públicos, a gente tem acesso à qualidade disso, dá para saber se está sendo efetivo ou não os tratamentos, que a gente vai acompanhar esses dados, e isso, inclusive, vai facilitar e, talvez, se for bem feito, tratado esses dados, a gente consegue mais recursos para a saúde através desse sistema. Então, são bastante coisas. E melhora todo o fluxo de trabalho que eu acabei de relatar no expediente. Senhor presidente, posso só fazer um comentário? Palavra concedida. Eu acho que tudo é lógico que a gente tem que apostar, que dê tudo certo, que as coisas se informatizem. Mas a realidade que vai acontecer, isso vai acontecer, já está acontecendo, mas é um processo lento, porque eu sei porque tem vários setores, até delegacia, fora, tudo ainda está na digitalização ainda de documentos, as coisas estão feitas, tem inquéritos, as coisas é feito no papel ainda até hoje. Então, tudo eu acho que vai modernizar, vai chegar, só que é lento, ainda mais numa cidade igual a nossa, que está chegando agora a informação, as coisas. E eu não sou contra, veja bem, eu não sou contra nada que vem de informação, eu sou a favor de tudo. Mas eu acho que a gente tem que ver também como que está funcionando, porque não é só aqui que está desse jeito, entendeu? Eu estou dentro da saúde aí, faz 14 anos andando para todo lado, aí eu sei que não é só aqui, entendeu, que está desse jeito. Então, aqui já informatizou bastante coisa, está sendo informatizado. Lógico, eu sou a favor de tudo que seja o mais rápido possível, porque saúde não é brincadeira, ainda mais é gente que já passou por isso, então... Eu acho que tudo tem que ser, mas tem que entender também, entendeu? É isso que minha opinião, né? Eu estou deixando aqui, tá? Beleza, obrigado. Mais alguma contribuição? Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminador do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para a explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, público de casa, público presente, os senhores vereadores. Hoje eu estou aqui mais contente, porque voltou para a Câmara aqui novamente o projeto, né, da alteração aqui do REURB, né? E agora vai passar pela comissão de obras, e daqui por alguns dias já vai volta novamente aqui para a votação, né? E esse projeto ele vai facilitar muito, igual a gente tinha falado aquele dia, as obras, os loteamentos, igual lá no bairro Santo Expedito, igual nós sempre tem lutado por isso, né, para facilitar, né? Então, agora, com certeza, pode ter certeza que o pessoal lá vai conseguir, né, sua infraestrutura, através da prefeitura, né, e que na gestão passada, eu e os moradores lá, a gente tivemos em São Paulo, né, aí o delegado Olim, na época, nós levamos um ofício para conseguir verba lá para o bairro, porém, a gente tinha conseguido R$300 mil lá para a infraestrutura do bairro. Mas 2 semanas depois, a Cláudia, que é a diretora lá, a assessora, ligou para mim que, infelizmente, essa verba não ia chegar porque não tinha projeto lá aprovado ainda, sabe, lá no bairro Santo Expedito. E agora, com essa mudança agora, você pode ter certeza, vai ficar mais fácil para a gente correr atrás, não só eu, como os outros vereadores também, né, para facilitar lá o bairro, né, para fazer a infraestrutura para o pessoal. Então, espero que, nas próximas semanas, todos os vereadores, né, colaboram,
E a gente vota a favor dessa mudança desse projeto. Projeções. Boa noite, obrigado. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Fizemos a indicação do MER a respeito na rua João Carlos Neto, que está bem danificada, lá no bairro São José. Aproveitar que o pessoal está fazendo obra de recap, lá aquela rua que a gente fez a indicação, eles recapearam novamente. Então, eu gostaria de estar agradecendo também ao departamento aí. Enfim, várias ruas aí estão feitas, mas a rua da Alvoiela ainda está cheia de buraco. Então, eu conto com a colaboração do departamento para estar atendendo aquela indicação nossa lá. E a gente também fez uma indicação aqui na rua, ali descendo a delegacia, a rua João Galdino Ramos, também tem uma depressão e um buraco grande lá de frente à casa do José Bazano. Então, o pessoal também puder dar uma atenção lá, a gente agradece. E eu gostaria também de aproveitar o momento da gente, gostaria só de fazer uma explanação aí sobre o que foi postado na internet sobre lá o centro de saúde lá. Aí como a gente trabalha lá, fica até uma situação difícil para a gente, como vereador, está dando a impressão que a gente não está fazendo nada relacionado a isso lá. Já conversamos várias vezes com o senhor Geraldo sobre o atendimento lá dessa fila de madrugada lá. Não é correto eu falar aqui, mas eu vou falar o nome do doutor que atende lá, chama Dr. Vitor. Toda sexta-feira, ele tem uma procura enorme por ele. Ele é clínico geral, só que a fila, o pessoal procura ele porque ele é um médico diferenciado. Até é chato a gente falar isso, mas o atendimento dele é diferenciado. Só que o pessoal tem um carisma com ele, tudo. Ele atende, ele chega lá às 6h30 da manhã, entendeu? Chega às 6h30 da manhã e vai embora às 5h da tarde. E ele está lá para atender a demanda espontânea e tal. E aí que eu já conversei com o senhor Geraldo tal, sobre isso, mas ele é reduzido a 40 vagas. Mas não impede que ele atenda outras pessoas que chegam depois dessas 40 vagas. Então, é onde o pessoal gosta de ser atendido por ele, tudo, que está gerando essa fila enorme lá, que está de madrugada. O pessoal pode ir lá sexta-feira agora de novo, vai ter fila de novo. O pessoal vai estar lá porque quer ser atendido por ele. Assim como era com o nosso saudoso doutor Paulinho também, que tinha essa fila lá, entendeu? Porque o pessoal gosta de passar por esse médico. Tem outros médicos lá, o doutor Marcos atende durante a semana, em outros horários, tudo, tem atendimento lá. É feito esse atendimento, só que o pessoal espera sexta-feira para ser atendido por ele. Então, onde está dando esse tumulto, essa fila, que está gerando esse problema grave aí, que eu acho que vai ser solucionado também, que vai ter que, não sei lá, vão ter que mudar, ver se faz 100, o que vai ter que ser feito para estar melhorando esse atendimento, para estar cortando essa fila de madrugada lá, que o pessoal está ficando lá no frio, no relento, lá esperando. Mas eu tive conversando com o senhor Geraldo e eles estão vendo uma mudança, estudando a possibilidade de estar melhorando para acabar com essa fila de madrugada aí, a respeito desse atendimento do Dr. Vitor, que o pessoal gosta de passar por ele, por isso que é causada essa fila lá, entendeu? Mas todo mundo, já falamos aqui outras vezes, já buscamos conversar com o senhor Geraldo, tudo, sobre isso também, que vem ocasionando já faz bastante tempo. E nunca deixou de atender ninguém, entendeu? O problema é esse. Então, deixar bem claro que não deixa de ser atendido, entendeu? Porque eu estou ali, eu trabalho ali, então eu sei que eu estou falando, entendeu? Então, eu só gostaria de deixar bem claro essa situação aí, que vai ser priorizado, mas é que as pessoas, quando fazem as postagens, não falam os motivos. A rede social, o problema dela é esse aí, que tem que falar os motivos, por que está ali, por que está esperando, por que tem, entendeu? Então, é só isso. Muito obrigado, boa noite, boa semana a todos. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. No dia da nossa posse, eu disse que eu gostaria que nós andássemos de cabeça erguida, trabalhássemos com honestidade, para que a gente tivesse a consciência tranquila. E eu queria incluir aqui, não só nós, vereadores, nem também só o João Felipe, como prefeito,
mas eu gostaria de incluir todos os cargos de confiança que estão trabalhando nessa administração. Tem sido muito difícil para mim ter paz na minha consciência, e não digo que é pelo meu trabalho, mas por não conseguir ter o retorno da administração em cima das indicações que eu tenho feito. E eu falo muito para o João Felipe que não tem cabimento determinados assuntos eu ter que tratar com ele, que os diretores, que os coordenadores, eles que teriam que estar resolvendo. Tem coisa que é só o prefeito, mas tem coisa que os departamentos têm que ter iniciativa. É isso que eu tenho sentido que falta em alguns. Tenho amizade com todos, gosto de todos, mas chegou num ponto que eu não estou conseguindo mais ter a minha consciência em paz. Então, mais uma vez, eu vou cobrar tudo que eu tenho cobrado nesses 2 anos e meio. Há 3 semanas eu fiz uma indicação a respeito de incentivar a população a pagar os impostos, IPTU, ISS, água, enfim. E também que houvesse uma transparência para a população. O dinheiro do IPTU é gasto nisso, para que a população falasse, não, vou pagar, porque tem um desconto muito bom. Poucos sabem, né? Porque o carnê vem pequenininho, escrito lá que tem 20% de desconto. Tem gente que, se está em dia, tem mais desconto. Enfim, o desconto para pagamento à vista é muito alto. Está tendo um programa de recuperação fiscal, que é conhecido como anistia. Excelente, está dando desconto de 100% dos juros, da multa. E eu não vejo divulgação nenhuma, sabe? E muitas pessoas não têm acesso à internet. Infelizmente, passa despercebida. A pessoa entra lá, distrai, ela vê outra coisa, ela vê a notícia ruim, mas ela não vê, às vezes, não lê. As pessoas não leem. A gente sabe que, às vezes, está escrito lá, sofá, R$300. A pessoa comenta embaixo, quanto que é o sofá? Porque o pessoal é muita coisa, muita informação. Então, eu acredito que eu gostaria que os departamentos responsáveis se esforçassem, tivessem iniciativa com isso, fazer, sei lá, passar nos bairros, não sei, arrumar alguma forma de incentivar a população. Porque esse dinheiro, sendo arrecadado, contribui com a administração, diminui os inadimplentes e a gente consegue trabalhar melhor o desenvolvimento da nossa cidade. Inclusive, como eu já falei agora há pouco a respeito do Cidade Inteligente, é extremamente importante, e está tudo ligado, isso que me irrita. Hoje, 2 pessoas veio falar para mim, Isabela, pede para demarcar as vagas, para ter o estacionamento rotativo. Eu falei, mas eu tenho pedido isso desde o começo, então, quer dizer, a pessoa nem sabe que eu estou pedindo isso, então eu também tenho que melhorar a forma como eu estou divulgando o meu trabalho. Mas aí você vê que está tudo uma coisa relacionada à outra, porque a pessoa ter que vir na prefeitura para ela aderir a um programa de recuperação fiscal, você já vê que assim, é muito difícil a pessoa vir procurar para falar, vou parcelar. Se isso fosse online, a pessoa mora em São Paulo, mora em Campinas, mora em Poços de Caldas, já estaria aderindo. O débito automático é péssimo da prefeitura. A conta de luz, vocês pegam a conta, vem escrito código débito automático. Você cadastra, todo mês vai debitar lá. A conta de água, o IPTU, eu não consegui achar qual que é o código de débito automático, porque tem código do imóvel, tem vários códigos lá, e você não identifica qual que é o de débito automático. Também acho que tem que ter uma transparência maior com isso, para ter formas de incentivar a população a pagar. E sobre a demarcação de vagas, você vê que está difícil vir na prefeitura, e por isso que eu estou ligando um assunto ao outro. Eu solicitei desde o início também que fosse feito, até hoje nada. Então, assim, a gente vai ficando num ponto que a gente fica esgotado. Porque se a gente falar com falta de educação aqui, começar a dar tapa e gritar, nossa, lá, o jeito que a Isabela está. Mas desse jeito que eu falo, faz 2 anos e meio, eu não estou tendo resultado. Então, eu já não sei mais como fazer, e, para ser sincera, vai desanimando, porque se a gente está trabalhando, se a gente chega domingo à noite, eu penso, nossa, amanhã é segunda, aí eu penso tudo que eu vou falar aqui, e que depois não adianta de nada, porque nada sai do papel. Eu fiz um requerimento a respeito do plano de carreira, por quê? Foi a minha primeira indicação. Eu já cobrei várias vezes, o pessoal que já deve estar cansado de ouvir sobre isso, mas não faz sentido a gente pensar que está precisando de funcionário no município, que vai ter que ser aberto um concurso com o salário defasado da forma que está, não vai ter interessado. Então, não vai resolver o problema da falta de psicólogo, da falta de fonoaudiólogo e de mais um mundaréu de funcionário que está precisando. Precisa de ser feito esse plano de carreira. Foi feita uma comissão, foi elaborado um plano de carreira, depois me falaram que foi passado para a assessoria da prefeitura. Eu fiz um requerimento, porque, como indicação eu não tenho resposta, requerimento
eu tenho que ter resposta, eles são obrigados a responder. Que a gente tenha uma resposta e que não seja aquela, como os outros requerimentos que eu fiz, que venha uma resposta concreta, porque se a gente for parar para pensar, esse é o último ano que dá para ser feito isso, ano que vem é um ano eleitoral, não pode ser feito isso. Então, enquanto isso não sair, eu vou cobrar. E estou cobrando os departamentos responsáveis que tem que estar cobrando quem está para fazer esse parecer. A indicação a respeito do plano de saúde, eu entendo que, com certeza, o Dr. Vitor, como o Sandro explicou, é um médico maravilhoso, as pessoas querem passar com ele, mas isso não justifica o Departamento de Saúde não criar uma estratégia para evitar essas filas. Então, que seja feito agendamento, enfim, que seja feito até uma triagem para ver, porque às vezes a pessoa quer passar simplesmente porque ele é uma pessoa bacana, e às vezes tem outra pessoa que está necessitando do atendimento que está ficando lá para frente. Esses tempos teve uma pessoa que tinha uma cirurgia marcada que estava sem aquele atestado do cardiologista. Então, não tem sentido a cirurgia, conseguir a vaga na cirurgia e a pessoa não conseguir a vaga para passar no médico para pegar um atestado. Tem que deixar algumas vagas separadas para isso. Isso é lógica, gente. A gente que não tem conhecimento nenhum dessa área entende como que tem que ser feito. E por isso que eu defendo a digitalização, que eu acho que seria mais rápido. Tem gente que está com o exame pronto, que lá no posto, às vezes, não consta que o exame está pronto e que, por isso, ainda não foi marcado o retorno dela em outra cidade. Então, precisa de ser organizada. A demanda é grande, mas a gente consegue. A gente tem funcionários competentes e a gente, hoje, tem muita coisa para auxiliar nisso. Por último, eu solicitei que houvesse também um mutirão, principalmente nos bairros mais carentes, inclua aqui, às vezes, até a zona rural, às vezes as crianças conseguiriam da zona rural estar participando. O projeto Esporte Cidadão está sendo maravilhoso, eu acompanho pelas redes sociais dos professores, é algo extremamente importante, só que eu percebi, inclusive ontem, conversando com algumas crianças, que elas não estão participando. Infelizmente, às vezes elas não estão participando porque elas não têm um documento, um RG. Então, eu fiz essa indicação para ver se cria uma forma de facilitar o ingresso de novos alunos, para que essas crianças que ainda não estão tendo a oportunidade de participar, que elas possam participar, que haja um incentivo para elas estarem lá. Eu acompanho as crianças do bairro São José já faz uns 8 anos, e eu cheguei aí em apresentação deles no Projeto Guri, na Casa de Cultura, e eles adoram, eles se dedicam. E, nesse projeto, eu não tenho visto eles participando. Eu gostaria que houvesse, e com certeza isso pode estar acontecendo no Redentor, pode estar acontecendo com as crianças da zona rural, eu gostaria que houvesse, então, uma forma de chegar até essas crianças. E não vai ser por rede social, tem que ser uma coisa mais, passar nas escolas, enfim, de outra forma. Eu conto com o apoio, o Departamento de Esporte sabe o carinho que eu tenho e sempre tenho extrema admiração pelo trabalho deles, então eu gostaria que eles pensassem com carinho, organizassem com o Departamento de Educação para que essa indicação fosse executada. Desejo uma semana abençoada para todos e muito obrigada. Obrigado. Mais alguém? Palavra, presidente. Palavra concedida. Só para constar uma informação, consultei aqui de novo o site do Ministério da Saúde. Os mais médicos, o horário de atendimento é 32 horas por semana, mais 8 horas de estudo. Então, daria 40 horas. Então, não é correta a afirmação de que são 40 horas trabalhadas. São 4 dias trabalhados, um para fazer o estudo, porque a pessoa vai virar especialista de atenção familiar. Depois do ciclo, o município ganha um especialista e não precisa pagar pelo especialista. É por isso que é super inteligente a questão dos mais médicos e do programa. Uma informação para constar. A outra informação para constar o ESUS está pronto. Não tem nada de invenção. É você pegar o atendimento, os dados e jogar dentro do sistema. A digitalização por si só já está pronta. O que a gente fez foi atravessar um sistema para fazer o serviço que nós deveríamos fazer. Tanto é que, quando eu entrei com o requerimento, foi na segunda. Na terça-feira ou quarta de manhã, houve uma publicação na página da prefeitura falando que estava tendo treinamento com as equipes da cidade, com a empresa que é o RKM, para fazer essa tal da digitalização. Mas a gente está pagando alguém para fazer, e ela não precisava pagar.
E esse dinheiro podia estar sendo usado em outro lugar. Então, a cobrança ela tem que existir fervorosamente, porque é algo está ali, é o trabalho. E outra, se existe a fila, ela está muito vinculada, sim, à própria forma de contratação do médico. A gente não tem um médico disponível o dia todo. Isso é claro. Aí o edital, a contratação, o número de vagas está lá disponível. Então, a gente corre, sim, o risco de não poder atender. A pessoa eu fui contratado para tanto, então eu tenho que ir, cara. Então, a gente está ressaltando um novo modelo que dê condição a esse atendimento do posto de saúde, que não é de hoje. E a contratação, a forma de ser feita, se repete, e a gente precisa rever esse tipo de situação. Então, são esses questionamentos que estão levantados. Para encaminhar também, hoje entrei com um pedido, porque é bem preocupante, já faz mais de mês que houve a substituição dos cargos de diretores. Meio que virou comum isso. As pessoas desistem no meio do caminho, não sei o que acontece. E os conselhos estão desmantelados, e é muito grave. A gente está tratando aqui diariamente questões ambientais, o Conselho de Meio Ambiente está sem conselheiro, já vai fazer, sei lá, quantos meses que o seu Alcino saiu? Mais de mês. E não pode ter propostas de licenciamento, uma série de circunstâncias do meio ambiente que precisam da aprovação do Conselho. Ainda o Conselho é de 2021, já foi modificado radicalmente, com 3 ou 4 vagas, se eu não me engano, jurídico, obras, meio ambiente é outro. O próprio diretor de meio ambiente não está no Conselho de Meio Ambiente, é um absurdo. Então, quando eu venho falando há muito tempo aqui que não existe política ambiental, é um desmantelo completo, é por conta disso. Está materializado mais uma gravidade. E aí eu vou ter que, a partir disso, discutir uma outras situações. A questão do lixo na cidade, que passa pelo Conselho, é um desastre. Na próxima semana, possivelmente, irei entrar dentro desse assunto. A gente tem se formando um lixão a céu aberto na entrada da cidade. Lixão, cara. Isso é impossível. É um negócio absurdo. Dentro do perímetro urbano, em tese, para ajudar o perímetro rural. No portal da cidade, onde está escrito Caconde, do lado de uma multinacional que vende café. É absurdo. Lá tem resíduo sólido de construção, tem plástico, tem comida, tem de tudo lá. E aí, nas próximas sessões, a gente vai tentar buscar as informações se é regulamentado. Né? A gente tem um problema ali. Né? E como é uma área muito técnica, e realmente não tem até porque a gente milita em várias áreas, essa já não deu tempo para entrar. Mas, só para mostrar que o Conselho não existe gente, então, portanto, a gente pode ter a ideia que a situação do meio ambiente na cidade é nada. E ele impacta na saúde. Ele impacta em um monte de situação no turismo, impacta em tudo. E a gente não dá atenção devida. Tanto, volto a repetir, nós somos um dos últimos do Estado. No programa Verde e Azul, a posição 533. Em 2021, se manteve nesse local com a nota 7,7. A gente tem problemas dentro da cidade, inclusive, perigosos, que a gente não está dando atenção. Então, essas circunstâncias, teremos espaço para debater. Inclusive, tem a audiência pública do plano diretor, que os colegas se façam presentes, porque vai ser algo único, histórico, a gente precisa debater isso e pôr essas questões para que a gente não corra esses problemas. Tá? Então, era isso. Mais alguém? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite, presidente, todos os nobres colegas, a casa. Quero estar aí falando aí, até dar os parabéns aí ao prefeito João Felipe pela escolha do chefe geral da cidade, que é o Cristiano. Um menino de uma sabedoria muito grande, além de saber administrar e sabe fazer o serviço. Um moleque bom, um moleque honesto, tudo que a gente pede para ele, principalmente estou falando eu, peço, vou falar com ele, todas as vezes me deu as respostas certas, falou para mim o que está acontecendo. Perguntei para ele hoje, chefe, aonde estão as máquinas? Ele falou para mim, Silvano, vereador, tem uma máquina aqui no Pinheirinho,
no Angola, aqui no sentido Pinheirinho, Angola. Terminando o serviço, vai para Barra Grande, bairro Barra Grande. A outra está na Mangaratiba, no Pai Herói, fazendo trabalho lá. E também falou para mim que em breve aí está chegando outra patrol para estar aí ajudando nas estradas, ajudando os nossos pequenos agricultores, o nosso agro, aonde mantém nossa Caconde. Eu sempre falei 75%, mas eu acredito que é mais, onde dá emprego para nós. Então, estou falando aí para os pequenos agricultores, ter um pouquinho mais de paciência, estive falando com ele, tem uma máquina, repetindo, tem uma máquina aqui no Pinheirinho, sentindo Angola, vai para Barra Grande, uma no Mangaratiba, no Pai Herói, e vai estar fazendo rodízio. E em breve, ele não deu data certa, mas em breve está chegando outra patrol aí para estar ajudando os nossos pequenos agricultores, que é época da colheita de café, precisa das estradas. Ele também falou para mim que as estradas, as beiras, as margens das estradas estão muito sujas, devido à chuva, só tem uma roçadeira, são 3.000 quilômetros, quase 3.000 quilômetros de estrada rural, uma só máquina não dá, o prefeito já licitou para estar fazendo outra compra de outra roçadeira, para estar aí roçando as margens das estradas, para ajudar o nosso pequeno agricultor. Quero também falar do Departamento da Agricultura e Meio Ambiente, do Paulo Exídio, do Paulo Denício Bianchetti. Nossa cidade está ficando limpa, está limpa, as praças, bom trabalho, cidade limpa, cidade de turista. Então, parabéns ao Departamento da Agricultura e Meio Ambiente. Essa semana que passou, eu falei dentro do meu comércio que tinha mais de 70, 80 pessoas, todo final de semana, graças a Deus, sempre fiz um bom trabalho no meu estabelecimento, e só casal, só família, e falei que essa semana, para mim, eu ia entrar numa semana muito especial, e todo dia é dia das mães, domingo. Quero mandar um beijo no coração de todas as mães, com bastante amor, principalmente para a dona Alice, a minha mãezinha, uma guerreira, uma vitaminada. Se estou aqui hoje, eu agradeço a minha mãe, agradeço meu pai, pelo exemplo que me deu, senão não estaria aqui. E quero também mandar um abraço, um beijão para as mamães que perdeu seus filhinhos, né? Tive semana passada, retrasada, tive perto dentro da minha família, né, de perder uma sobrinha, Yasmin, e eu sei que também essa mãe deve estar, nem tem palavra falar como essa pessoa está, esse ser humano de mãe está. E várias outras mães que sofrem de outras formas, de outra maneira, né, que Deus abençoa elas, ilumina elas, às vezes aquela mãe que está internada, no enfermo também, que nosso Senhor Jesus proteja todas as mães. E aquelas mulheres também que hoje não tem filho, mas às vezes ela faz papel mais do que mãe, com um sobrinho, abraçar, beijar, respeitar, ajudar a dar um bom conselho, para todas elas também. Então, desejo um beijo do maior do mundo, em todas as mães, e um feliz Dia das Mães. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe e Deus ilumina. Paz, unidade, gratidão. Só mais um minutinho, o presidente. Quero também falar aí, que a gente tem falado aí com o secretário do Baleia Rossi, Jorge Caruso, e o Danilo Lima Cipollini, Sandrine Ambulância. Se Deus quiser, em breve aí, vamos dar uma ótima notícia para Caconde. Aguarda aí, Caconde. Vocês vão ver. Abraços com Deus, Deus abençoe e Deus ilumina. Peço a palavra. Palavra concedida. Isso que o Silvano falou. Antigamente, eu não sei como funciona a roçadeira de beira de estrada, mas antigamente roçava de foice, só que passava a andar, aquilo custava sujar. Hoje a gente vem para lá, dá um matão, a estrada fechando, a gente vem ali, a roçadeira está quebrada, a gente bate em cima, a roçadeira está quebrada, não tem como fazer. Está difícil. Além de... O trator teve para lá, dando uma ajeitada nos pontos ruins. Não vou clamar. Mas costela demais. E o povo quebrando carro.
Inclusive, meu moleque quebrou os dois e... que segura o carro, o motor do carro, ele quebrou os dois. E eu sei que tem uma lei antiga que o proprietário, se ele bater em cima da prefeitura, era obrigado a consertar, porque nós botamos uma lei aí que era para nós poder manter as estradas. Agora, colheita de café, o povo está clamando demais. Clamando demais. Então, está difícil. Mas, felizmente, vamos tocando. Né? Deve até o nosso pescoço aguenta, né? Obrigado. Mais alguém? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, o pessoal de casa que nos acompanhou, os nobres colegas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.